Olá pessoal, então esse vídeo é para a turma 1EM, tá? O que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar o livro didático da página 31 a 44 e o livro de atividades da 11 até a 20, tá? Então, a 31, aqui vocês fizeram, tá? Conteúdo da semana passada. Aqui começa a continuação, na realidade, lá dos compostos orgânicos, tá? Semana passada a gente viu os carboidratos e os lipídios. Hoje a gente vai ver as proteínas. Ó, vou só mostrar pra vocês, tá? E as vitaminas, tá? E os ácidos nucleicos. E aí depois é atividade, ok? Então eu vou começar. Provavelmente eu faça vários vídeos, porque como o conteúdo é extenso, tá? E pro vídeo não ficar pesado, eu vou ir cortando. Então, vamos começar com as proteínas. Então, elas são macromoléculas, são moléculas grandes, tá? Formadas pela união de várias estruturas menores, denominados aminoácidos. Então, são várias estruturas pequenas, várias substâncias pequenas que formam uma substância grande, tá? Aqui, ó, tá mostrando pra gente como seria um aminoácido, tá? E aqui, ó, são os ácidos que eles podem formar. Então, pra gente formar a proteína, a gente tem que ter vários aminoácidos, tá? Juntos. Vários aminoácidos conectados um ao outro para poder formar a proteína, tá? Então, aqui, ó, tá falando para nós que os aminoácidos que formam proteínas são formados por um grupo amina. Vou mostrar para vocês. Grupo amina, tá? De caráter básico. E um grupo carboxila. Vou mostrar o grupo carboxila, ó. Grupo carboxila, tá? Então, os aminoácidos sempre que formam as estruturas proteicas, as proteínas, eles sempre têm essas duas características, um grupo amino e um grupo carboxila, tá? E aí, o carboxila é de caráter ácido, de onde vem o nome aminoácido, tá? Aí tá falando que tem, que além do hidrogênio, tem um radical que é variável, tá? Então, aqui pode modificar sempre. Essa estrutura aqui, ela se mantém. O que modifica é essa aqui, que é o radical variável, tá? Só que dependendo do aminoácido, ele é diferente, tá? É isso que vai dar a diferenciação dos aminoácidos. Bom, aqui embaixo tá falando, então, pra gente observar essa estrutura e dizendo que existe 20 radicais diferentes. Então, aqui, ó, pode ter 20 configurações diferentes. E isso vai formar 20 aminoácidos diferentes que estão presentes na estrutura do ser vivo, tá? Então, para formar as proteínas, a gente vai ter 20 aminoácidos diferentes se conectando, tá? Também de formas diferentes, porque onde cada aminoácido se conecta, forma uma proteína diferente. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. A alanina e o ácido aspartico se juntaram, assim, formaram uma proteína. Claro, com várias outras, tá? Aí, para formar uma proteína diferente, o ácido aspartico vem antes da alanina, tá? Então, a posição onde eles se conectam também faz formar proteínas diferentes, tá? Aqui embaixo tá falando para vocês que eles são unidos entre si por meio de ligações químicas chamadas ligações peptídicas. Então, a ligação de um aminoácido com outro é chamado de ligação peptídica, tá? E quando essa ligação ocorre, uma molécula de água é formada. Lembrem que eu falei para vocês que em toda quebra e toda formação de substâncias, a gente tem a produção de água, tá? Isso é fato.
ok? Por meio da combinação de inúmeros aminoácidos, pelas ligações peptídicas são formadas as cadeias polipeptídicas. Essas cadeias polipeptídicas que vão vão formar as proteínas, tá? Vou virar a folha aqui, ó, página 32. Então, aqui tá mostrando pra nós, ó, uma glicina e uma alanina se juntando. Olha ali, ó, como vai formar a água. Olha ali, ó. OH mais H, tá? E aqui, ó, formando um dipeptídeo. Juntou os dois aminoácidos formando um dipeptídeo. E a água liberada, ó. Viram? Bom, aqui embaixo diz que cada proteína tem um número específico de aminoácidos, então uma quantidade de aminoácidos específica e, como eu já falei para vocês, a localização específica deste aminoácido, tá? Além dos tipos de aminoácido e a sequência em que se unem determina o tipo de proteína, ó. Repetindo o que eu acabei de falar, tá? Os tipos de aminoácidos, o lugar onde eles estão conectados, ele vai modificar a proteína que vai ser formada, ok? A ordem e a disposição dos aminoácidos da cadeia proteica são fundamentais para a função da proteína. Então, para a proteína funcionar, ela tem que ser formada exatamente da forma que ela vem sendo formada, sabe? Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Proteína A, olhem só como é que é quadradinho azul, bolinha rosa, e assim vai fazendo os formatinhos. Para ela ter a funcionabilidade dela, tá? Para a função dela realmente ser eficaz, ela tem que vir com esta sequência. Se modifica alguma dessas sequências de aminoácidos, por exemplo, se esse aminoácido azulzinho aqui não existisse, ou se entrasse um triângulozinho vermelho no lugar, se transformaria em outra proteína completamente diferente dessa daqui, e aí já não ia mais ter a função que esta aqui tem, tá? É isso aqui que o texto está falando para vocês, tá bem? Então, aqui em cima diz assim, ó, na composição das proteínas, os aminoácidos devem variar de posição e a quantidade, proporcionando a possibilidade de produção de uma grande variedade de proteínas. Então, olha só, aqui tá mostrando o exemplo de duas proteínas que são completamente diferentes e que variam só alguns aminoácidos na cadeia. Outros, vocês podem ver que eles são os mesmos. Outra coisa que vocês podem notar que a quantidade também se modifica, tá? A quantidade de aminoácidos que se unem, ok? Bom, aqui diz assim, ó, dos 20 aminoácidos disponíveis para os seres vivos produzirem suas proteínas, os animais produzem 11, que são considerados naturais. Então, nós, naturalmente, tá? Naturalmente, produzimos 11. Como a gente produz esses 11 aminoácidos? Através da alimentação, tá? Com as quebras lá dos nutrientes, das substâncias e tudo mais, eles vão sendo produzidos naturalmente no nosso corpo, tá? Com várias funções. A gente não necessita que na nossa alimentação esses aminoácidos estejam presentes, porque eles vão ser formados no nosso corpo, tá? É isso que é um aminoácido natural. Ele vai ser formado naturalmente no nosso corpo, sem que a gente ingira, tá? Agora não sei como é que se fala a palavra. Sem que a gente tenha que comer coisas que tenham esses aminoácidos, tá? Os 9 faltantes, então, eles devem ser obtidos pela alimentação, que são os essenciais, tá? Então, esses daqui, eles têm que vir na nossa alimentação. Então, determinados alimentos vão ter estes aminoácidos. A gente não consegue produzir eles, tá? Aqui, para nós, tá falando que um aminoácido pode ser essencial em determinada espécie e natural em outra, tá? Então, às vezes, o que é para nós humanos é natural, para um cachorro ele é essencial, por exemplo, tá? Na nossa espécie humana, olha quais são os aminoácidos essenciais.
isoleucina, fenilalanina, treonina, valina, lisina, leucina, metionina e triptofano, tá? Então, esses aminoácidos, nós temos que ingerir, nós temos que comê-los. Onde que a gente encontra esses aminoácidos? Arroz e feijão, tá? Alimentação mais simples da face da terra, tá? Então, no arroz e feijão, a gente consegue ingerir todos os aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo, tá? Por isso que a gente tem que comer todos os dias arroz e feijão, ok? Então, aqui tá falando, ó, que uma alimentação balanceada garante a ingestão dos aminoácidos. Que os alimentos de origem animal, como carne, ovos, leites e seus derivados, são ricos em proteína, tá? E entre a origem dos vegetais destacam-se as leguminosas, feijão, soja, amendoim e os alimentos de grande produção proteica. Então, assim, ó, carne e derivados de animais, como leite, queijo e ovos, né? Eles têm a proteína. Então, a gente tem que quebrar esta proteína para obter o aminoácido, tá? No feijão e no arroz, a gente já tem o aminoácido liberado, tá? Pessoal, eu vou parar o vídeo, tá? Na página 32. E aí, a gente vai pra 33, senão ele vai ficar muito grande.